reavivamento e reforma. Esse é o tema dessa temporada do Código Aberto. Mas o que essas duas palavras querem dizer? Reavivamento e reforma? Não são duas palavras comuns no nosso dia a dia, mas vamos tentar entender. Vamos começar do começo? Um reavivamento vem de reavivar, e reavivar significa tornar vivo outra vez. Mas espera aí, para tornar alguma coisa viva outra vez, significa que essa coisa não estava viva antes, ou seja, o que não está vivo está morto. Mas o que é que está morto então, para a gente ter que fazer voltar a viver? O que está morto é a vida espiritual dos cristãos atuais. É a minha vida espiritual, é a sua vida. É disso que se trata o reavivamento que a gente vai falar aqui no Código Aberto. E reforma? Bom, reforma é o que está acontecendo lá no puxadinho de casa, quebra muro, pinta a parede de novo, coloca a porta nova. Isso é reforma, certo? É, mas não é dessa que a gente vai falar por aqui. Já que o reavivamento tem a ver com a vida espiritual, a reforma também tem a ver com isso. Mas a lógica é a mesma da casa que está em reforma. Ao invés de derrubar paredes, é preciso derrubar hábitos que nos afastam de Deus. Como uma nova pintura, é preciso pintar novos hábitos, novas formas de pensar, assistir TV, ouvir música, ler, comer, falar. No lugar de uma porta nova, é preciso abrir a porta para Jesus entrar definitivamente no coração. Afinal, ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e vou jantar com ele, e ele comigo. Apertem os cintos, a nova temporada do Código Aberto já está no ar. E a gente está aqui no nosso estúdio do Código Aberto com muita coisa nova para você, com coisas boas da última temporada, daqui a pouco você já vai ficar sabendo. Agora, lembrando, como você viu no início do programa, a gente tem um novo guia de estudos, olha aqui, está na minha mão, estou mostrando para você, Reavivamento e Reforma. Esse é o nosso guia de estudos dessa nova temporada do Código Aberto que está começando agora, todinha nova para você. E falando em novidade, a gente, na última temporada, você conheceu a Liga da Esperança. A Liga da Esperança ainda continua aqui no Código Aberto, mas temos uma pequena mudança. Joyce Zanardi, que estava participando com a gente, dessa vez não pôde participar com a gente e foi substituída à altura por ela, que já está aqui do meu lado, a menina super poderosa de Irecê, Etienne. Seja muito bem-vinda, Etienne. Uma pequena mudança. Uma pequena mudança. Joyce, eu não sei qual a altura da Joyce. A Joyce devia ter 1,70m. 1,5 m de mudança. 1,5 m. Qual que é a tua altura, Etienne? 1,53 m. Olha, já comecei falando a pergunta que todo mundo gostaria de saber. 1,53 m, Etienne. Isso mesmo. Seja muito bem-vinda a essa nova temporada, a nossa Liga da Esperança aqui do Código Aberto. É um prazer estar aqui com vocês e com você, meu contemporâneo de colégio interno. Olha só, eu sou uma pessoa antiga. Isso. Eu não sou antiga, tá? Só serve pra mim isso. Mas é isso aí. E ao lado da Etienne está ele, o Sansão do Morumbi, Luca Mendes. E aí, pessoal, olha, obrigado mais uma vez, tá aqui, rapaz, e olha, essa temporada tá fantástica, hein? Tá um prato cheio essa lição e tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar muito dela. Olha, e já gostou da última temporada, por isso tá todo mundo de volta aqui, né, Luca? Com certeza. Muito bem, ao lado do Luca está ela, a Rainha Esther do Espírito Santo. Olá, pessoal, que bom estar com vocês de novo. Espero ajudar mais uma vez essa temporada, vocês estudar a lição aí da semana. Muito bem, ao lado de Flávia Mendes está ele, o João Batista do Pantanal Sul Mato Grossense, Pastor Binho Oliveira. Eu espero não perder a cabeça no Código Aberto. Não, acho que vai tá tudo bem. Você só vai ter que comer gafanhotos, Binho. Vou pensar no seu caso, viu? E aí, galera, um abração. E por último, mas não menos importante, ele, o garoto dos 5 pães e 2 peixinhos de Quixadá, Geivson Ludogério. Olha, é mais fácil ter uma rapadura e 2 peixinhos do que 5 pães, né? O garoto da rapadura e dos 2 peixinhos funciona melhor em Quixadá. É melhor. Muito bem, você já percebeu, a gente voltou com o Código Aberto, com a Liga da Esperança. Você que gostou na última temporada, eles estão de volta aqui pra gente discutir esse tema que é muito importante, né, Pastor Binho? A gente estava discutindo antes da gravação aqui que é primordial neste momento a gente falar sobre reavivamento e reforma, não é? É fundamental. Se a gente entende que está vivendo o tempo do fim, ou seja, do fim do mundo, já que Jesus vai vir e vai fazer novas todas as coisas, mais do que nunca a gente precisa acordar, despertar para ter um reavivamento espiritual e também uma reforma na maneira que a gente vive, para a gente poder
encontrar, assim, de braços abertos, o Senhor Jesus voltando em glória. Amém. E a gente vai discutir bastante isso ainda hoje, mas você sabe, o primeiro bloco é o momento da gente interagir com você interagir com a gente. Você já sabe, o nosso perfil no Twitter é @códigoabertoNT e no Facebook, Código Aberto, você pode procurar o nosso perfil e fala com a gente, manda o seu abraço, fala de onde você é. E a gente também tem código do dia, ainda hoje eu vou revelar, mas fala com a gente pra gente mandar abraço pra você. E agora, falando em abraço, eu vou começar com abraços aqui. Alguém quer mandar um primeiro abraço? Etienne, de repente, olha, todo mundo levantou a mão. Etienne que tá chegando agora, vamos dar a chance pra ela primeiro. Etienne, quer mandar um abraço pra alguém? Primeiro, os menores. Primeiro, como... Eu quero mandar um abraço para minha família, para os meus pais que estão assistindo, para o meu irmão, para minha outra família que há 13 anos faz parte da minha vida, a família do Luiz Cláudio. Quero mandar um abraço para as minhas avós, para os meus, já que você citou aí, Irecê, João Dourado na Bahia, toda a minha família que está Olha assistindo, só. meus avós de Nova Fátima. E você é de Quixadá, né? Exatamente. Para minha grande amiga Patrícia de Quixadá. Olha aí, que beleza. Olha Que eu só. amo de Quixadá vai todo o dominar o coração. mundo, Leite. Para todas as pessoas, para o meu namorado, para os amigos de fora aí que eu tive a oportunidade de conhecer. Muito bem, temos 1 minuto para mandar mais abraços, eu vou mandar 4 e aí cada um manda um abraço rapidamente. Eu tenho 4 abraços aqui. Bruna Terra e Tio Nê de Itapetininga, olha só, o pastor Mário Gomes, que é angolano, mas está aqui no Brasil, trabalha em Palmital, interior do Paraná. Um abraço para você também, pastor, e o pessoal de Palmital. Jéssica Sobrinho de Boa Vista, em Roraima, olha só. E também para os meus sogros, Maria e Lilo Simeone de Caxias do Sul. Tem que mandar abraço para o sogro e para a sogra, né? Tem que fazer uma moral ali, né? Muito bem. Mais alguém aqui, rapidamente, GG? Queria mandar um abraço especial pro meu pai, porque essa semana é aniversário dele, dia 2 de junho. Olha só que beleza. E ele foi lá em casa, acho que mês passado, e esqueceu a Bíblia dele. Mas, pai, tá aqui sua Bíblia, estou usando, vai ficar tranquilo. Tá bem cuidado. Pastor Binho? Quero mandar um abraço para uma pessoa muito especial, que eu, no código passado, eu esqueci de mandar um abraço, que é para Cris Piscine, esposa do Algacir, mãe da Cloé, da Ana e do Neto. Então, quero mandar um grande abraço para a Cris, que faz comidas deliciosas e cuida muito bem de mim quando a gente se encontra. Então, um grande abraço para você, Cris, no primeiro programa. Muito bem. A Jaqueline Perus, que é a nossa produtora, que é de Campo Grande também, mandou esses mesmos abraços para as mesmas pessoas. Ela só queria reforçar o abraço, deixar mais forte. Luca e Flávia? Um abraço para minha família querida, beijo para vocês. Muito bem. Um abraço também para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã e para todo mundo ali da Força Jovem Adventista no Facebook. Muito bem, um sucesso. E falando em Força Jovem, falando em abraço, falando em reavivamento e reforma, você viu, misturei tudo de uma vez aqui. A gente vai agora para as ruas, para o nosso Fala Povo, que você já conhece aqui no Código Aberto. E a primeira pergunta que a gente fez para o pessoal nas ruas foi a seguinte: qual é a coisa mais importante da sua vida? Acompanhem. Qual que é a coisa mais importante da sua vida? É o meu filho. Por que é a coisa mais importante da sua vida, seu filho? Sei lá, que é como posso falar pra você, uma coisa abençoada de Deus, depende de mim e a felicidade, né? É meus pais e meu filho. As outras coisas a gente conquista no dia a dia. Deus? Por que seria Deus a coisa mais importante da sua vida? Porque sem Deus a gente não é nada, né? Pra mim, acho que Deus é o mais importante. Como é que você demonstra no seu dia a dia que Deus é a coisa mais importante da sua vida? Eu acho que a gente, como cristão, a gente precisa dar o nosso exemplo, certo? Então eu acredito que desde você fazer o bem pra alguém ou tá ajudando alguém nas coisas simples do dia a dia, já é uma demonstração de que você tem Deus no coração. As pessoas que eu amo, minha família, amigos. Agora, essas pessoas são mais importantes na sua vida porque de que forma que você demonstra que elas são mais importantes na sua vida? Por que elas são tão importantes pra você? Porque é o que dá sentido, porque elas me fazem feliz. Elas te completam, seria isso? Não sei se me completam, mas... Eu acho que eu sou inteira, né? Mas... É o que dá... Acho que as pessoas... As relações são realmente o que dão sentido na vida da gente, né? No aspecto mundano, humano desse mundo que a gente vive, é a minha família, né? Minha filha, minha esposa, minha mãe. Mas num contexto mais amplo, Deus deve ser sempre o mais importante na nossa vida. Entendi. Agora, por que se você for parar para pensar no contexto de relacionamentos com seres humanos, a sua família seria a coisa mais importante para você? Deus criou o ser humano para viver em família, né? Para viver em unidade. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado.
E eu creio que esse conceito de família foi criado por Deus. E Deus ele nos permitiu viver em comunidade não só para demonstrar o amor dele para conosco, né? Para amar as pessoas com os nossos atos, mas também para nós nos sentirmos amados. Acho que esse conceito de família faz parte do aspecto do amor de Deus. O ser humano viver em comunidade. Muito bem, agora, já indo para a tua outra parte da resposta, por que Deus, acima de tudo, seria a coisa mais importante para você? Primeiro, porque nos criou. Segundo, porque nos redimiu. Então, nós pertencemos a Deus duas vezes. E com esse amor que Deus nos demonstra, o mínimo que nós, seres humanos, deveríamos fazer é demonstrar um amor para com Ele também. E também a Bíblia diz que aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, até coisas boas, os filhos, do que a Deus, não é digno de Deus. Então, por ter nos criado, nos redimido, Deus deve estar acima de qualquer outra coisa quando se refere a nível de importância na nossa vida. Então, se precisar, você ama mais a Deus, dá mais importância para Deus do que para a própria família, se for o caso. Se um dia tivesse que fazer uma escolha, como por exemplo Abraão teve que fazer um dia, entre Deus e um filho e uma esposa, o correto seria escolher a Deus. Talvez não fosse tão fácil quanto nós falando aqui, porque é diferente quando você está na situação como Abraão, por exemplo, esteve. Mas não dizendo o que eu faria ou não faria, mas o correto a fazer seria sempre colocar Deus em primeiro lugar. E me esforçaria o máximo para conseguir fazer isso que é o correto. A coisa mais importante é meus pais e meu pai. Teus pais e quem? Meu pai e minha mãe. Teu pai e tua mãe. Agora, por que eles são a coisa mais importante da sua vida? Tem que ter um motivo pra isso. Porque eles são meus melhores amigos. Cara, é a minha família, né? Porque eles sempre estão lá pra mim. Então acho que a coisa mais importante pra mim é a minha família. Agora, como é que você demonstra isso no seu dia a dia? Porque você tem que demonstrar que eles são a coisa mais importante da sua vida, né? Cara, eu demonstro que eles são mais importantes pra mim, não dando problema pra eles. É assim que eu demonstro. É uma boa forma de demonstrar que eles são importantes pra você. É, exatamente. Eu demonstro sem dar problema pra eles, então eu acho que eles acham que eu amo eles por causa disso. É trabalhar e viver. Trabalhar e viver e amar. Por que isso é a coisa mais importante da sua vida? Porque Deus disse, faz da tua parte que eu te ajudarei. Muito bem. E como é que você demonstra no seu dia a dia que trabalhar, viver e amar é a coisa mais importante da sua vida? Deus deixa a vida me levar. Deus falou, deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço, é por tudo que Deus me deu. O que é mais importante na sua vida define muita coisa sobre o tempo que você gasta fazendo uma série de coisas. A gente vai falar bastante sobre isso aí hoje, né? Sobre reavivamento, reforma, tem tudo a ver com o que você acabou de ver nas ruas. Mas eu sei que vocês estão querendo e você em casa também quer saber qual é o nosso código do dia. E aqui estão os prêmios que a gente já começa fazendo hoje. Olha, aqui eu vou mostrar, são 3 prêmios. O Código Aberto está recheado nesse início de temporada. É o nosso guia de estudos, Reavivamento e Reforma, o comentário de Ellen White e também o CD do Felipe Carvalho, que ao fim do programa de hoje vai cantar. Então, você está concorrendo aos 3 prêmios do Código do dia de hoje, que já está na sua tela. E você precisa descobrir a charada de hoje, é a seguinte: da água para o vinho. Esse é o caminho para quem quer ser diferente, para o cristão que não quer ser morno e sim quente. Essa palavra é vital. 13 letras, cedilha e tio. E aí, já descobriu? Pastor Binho tá rindo aqui, por quê, Pastor Binho? Eu espero acertar pelo menos um código dessa temporada, viu? Muito bem, você tá vendo aí na sua tela, fala com a gente pelo Twitter, Código Aberto NT, ou pelo nosso Facebook, tentando acertar o nosso código do dia e concorrer a esses 3 prêmios. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já. Voltando com o Rogério, você não sabe quem é o Rogério, é o nosso câmera, mexe aí o Rogério, o pessoal saber que é você. Muito bem, estamos de volta no segundo bloco do primeiro Código Aberto dessa nova temporada, que está falando sobre reavivamento e reforma. Vou mostrar mais uma vez para você que está aí em casa o nosso guia de estudos novo, é esse daqui, olha, Reavivamento e Reforma, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui no Código de hoje.
E para começar então essa nossa primeira lição, que o nosso primeiro estudo tem um tema, né? Reavivamento, nossa maior necessidade. E aí eu já jogo aqui de cara uma pergunta para vocês. Por que reavivamento é a nossa maior necessidade, já que é o tema do nosso estudo de hoje? Alguém tem uma ideia? Pastor Bin está sorrindo, Jefferson está mordendo os lábios, Etienne está se preparando para a sua primeira manifestação. Alguém quer falar? Olha, eu não sei se tem um maior tempo aí, mas... Pode falar. Eu jogava basquete. Entre os 10 e os 15 anos eu era federado. E eu viajava o estado de São Paulo todinho jogando basquete. E eu tinha o privilégio de estar no pior time do campeonato. Olha, ou seja, bacana, hein? eu perdi para o pior time no estado, certo? Eles vão Era gostar grave de ouvir assim. isso, seu time, viu? Era grave assim, pois é. E aí o que aconteceu? No meio da temporada era tão ruim que o dono do clube substituiu, trocou o técnico, o nosso técnico. O que aconteceu? Esse técnico jovem veio e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, reuniu o pessoal e falou assim, ó, essa coisa de passar a bola pelas costas, de passar a bola no meio das pernas, isso aí vai acabar. Eu vou ensinar para vocês jogar arrozinho com feijão do jeitinho que tem que fazer, o básico. E vocês vão fazer isso de forma exemplar. E eu vou ensinar isso. Tava muito mal, porque todo mundo queria ser uma estrelinha, queria aparecer. Você também, Lucas? Não, eu um pouquinho só. Todo mundo queria ser o Michael Jordan, né? O Magic Johnson, né? E, resumindo, depois de 2 meses que a gente estava treinando, que estava pegando bem esse negócio de arrozinho com feijão, nós jogamos com o melhor time do campeonato. No final, o melhor time. Ele nunca tinha perdido naquele campeonato. Ele não tinha perdido ainda, estava invicto. A gente foi lá, jogou o arrozinho com feijão bem feito e adivinha o que aconteceu? Nós ganhamos daquele time. E eu não me esqueço até hoje do que o meu técnico falou para o outro técnico. O outro técnico ficou abobado, porque quando ele chegou no clube, ele tinha certeza que era uma vitória certa. Então, quando o técnico apertou a mão do meu técnico, ele falou assim, ó, eu não sei o que você fez, o que foi que aconteceu hoje aqui, ele falou. E sabe o que o meu técnico falou para ele? E essa é uma frase que eu nunca mais esqueci, nós fizemos o arrozinho com feijão. E eu falo para você hoje, reavivamento e reforma é arrozinho com feijão bem feito. Você não precisa fazer grandes modificações à sua igreja, criar cultos de um jeito ou de outro, modernizar de tal forma que vai estragar o uso espiritual da igreja, não. É fazer o arrozinho com feijão de uma forma exemplar. E aí você vai ver que isso é reavivamento e reforma e nós iremos terminar a nossa missão ainda nessa geração. E quando eu imagino que você fala arrozinho com feijão, o pessoal em casa está pensando, o que seria o arrozinho com feijão da vida espiritual? Alguém aqui tem alguma ideia do que seria o arrozinho com feijão aqui? O básico. O Ler básico? a Bíblia, orar, testemunhar, coisas que vamos estudar durante toda essa temporada, né, Etienne? Entende? Então não adianta, às vezes hoje eu penso que a igreja está se transformando num restaurante. Nós vamos à igreja, deixa eu ver o menu, o que vai acontecer, eu vou para a igreja, tem um programa. Entretenimento, né? Exatamente. Então, assim, está faltando. Qual é a base do nosso cristianismo? Não é Jesus? Está faltando, então, a busca por quem? Por Ele. Então, essa é a base, esse é o básico. Não estou dizendo que Jesus é... Mas é o básico para você ter uma vida espiritual, né? O nome reavivamento já disse, tem que reavivar por quê? Porque está morto. Então vamos reavivar, vamos ressurgir essa igreja, ressuscitar. Flávia, ia falar alguma coisa? Eu acho interessante a palavra reavivar. Porque assim, significa que um dia esteve vivo, né? Você está reavivando o que já esteve vivo. Então, assim, a gente vê na Bíblia inteira, né? Isso, muitas vezes acontecendo isso. Tava certo, aí dormiu de novo, aí teve que ele reavivar, e agora mais uma vez a gente precisa reavivar. Então, assim, é o básico, foi o que ele falou, é o que já está aqui, já está escrito, já está tudo pronto, é só reavivar aquilo que já temos aqui, né, pronto. Então, pelo jeito, a gente faz parte da igreja, quem está em casa faz parte da igreja, pelo jeito todos nós estamos um pouco mortos e precisamos voltar a viver, é mais ou menos isso? Jefferson? Eu acho que pior, Leite, é o cristão zumbi. O cristão zumbi é o cristão que ele acha que está vivo, entendeu? Ele vai lá na igreja todo sábado, ele vai no culto, ele abre a Bíblia. Ele acha que está vivo, mas na verdade ele não está vivo, ele está morto. Aí o cara vai assim, não, Bíblia. Mas é uma boa comparação, a pessoa acha que está tudo certo com ela, mas na verdade não está, ela está morta, né? E falando nisso, a gente vai à Bíblia para saber o que a Bíblia tem a falar sobre
esse tema que a gente está discutindo aqui. Abre a sua Bíblia aí em Apocalipse 3, nos versículos 14 a 17. E antes da gente ler esse verso, eu quero orar com você, pedindo para que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente aqui nos estúdios da Novo Tempo e você aí em casa que está assistindo a gente pela televisão, pela internet, para que você possa saber exatamente o que Deus quer para a sua vida. Lucas, você pode orar para a gente? Posso sim, feche seus olhos. Papai Santo, estamos aqui reunidos, meu Deus, mais uma vez para estudar a Tua Santa Palavra. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude a estar, Senhor, transmitindo essa mensagem de forma poderosa e completa para as pessoas que estão assistindo esse programa. Eu te peço que o Senhor toque a mente deles, para que eles possam também se aprofundar e estudar cada dia mais a Bíblia, meu Pai, para que possa ser assim mudada a sua vida e transmitida para as pessoas ao seu redor. Tudo isso, meu Deus, eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus o Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, então. E aí você que está em casa, está aberto em Apocalipse 3, 14 a 17. A gente vai ler aqui. Alguém já está com o verso e quer ler? Posso ler? Etienne. A minha Bíblia tem uma versão um pouquinho diferente para jovem. E aqui diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva esta carta. Esta mensagem vem daquele que permanece firme, a testemunha fiel e verdadeira, a fonte primitiva da criação de Deus. Eu conheço bem as suas obras. Sei que você não é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morto, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você diz: eu sou rico, tenho tudo o que preciso, não falta nada para mim. E não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Até o 18? Até o 17. Então acabei. acaba no nu, né? Nu. Muito bem. Agora, parece um baita de um puxão de orelha esse verso aí, né? Agora, eu quero começar a entender com quem está em casa. Peraí, começa falando carta à igreja de Laodiceia, etc. O que é Laodiceia? O pastor Binho, alguém? Vocês sabem me dizer exatamente para quem é essa carta? Quem é essa tal de Laodiceia? O gostoso de estudar os livros proféticos é porque ele se torna um desafio. Algumas coisas você não entende e cada vez você vai cavando mais, vai pesquisando mais. E é assim também aqui são 7 igrejas. E ele se aplica tanto ao indivíduo como pessoa, essa aplicação mais prática, se aplica como a igreja e também se aplica a eras. Mas Laodiceia era uma cidade rica, poderosa, abastada, ela tinha uma produção de lãs negras, eles faziam roupas escuras assim de uma maneira magnífica. Havia também um unguento que era utilizado nos olhos quando a pessoa tinha alguma dificuldade de vista, um unguento muito bom, um remédio naquela época. Como se fosse um colírio. Assim. É um colírio de ponta, né, da medicina da época. E aqui uma coisa que eu acho que é relevante a gente comentar, que havia um arqueoduto que trazia água de 8 quilômetros de distância, porque Laodiceia não possuía água. E aí vem a expressão morna, porque a água que vinha dessa região, quando chegava em Laodiceia, estava morna. E eu não sei se vocês já tomaram água morna, mas a água morna é você tomar e já dá uma ânsia de vômito. Eu já tomei. Uma vez esqueci uma garrafinha dentro do meu carro e estava muito sol, a hora que eu fui tomar estava uma desgraça. E a sensação? Muito ruim, deu vontade de vomitar. Agora veja como é que faz sentido o texto profético. Ele fala assim, olha, vocês estão parecidos com a cidade que vocês moram. Vocês estão se assemelhando com as pessoas dessa cidade, vocês estão vivendo igual a essas pessoas. E eu estou tendo a mesma sensação que vocês têm quando bebem essa água. E você precisa acordar, vocês precisam perceber que a vida é mais que isso. Agora, então, deixa eu entender. Essa carta foi escrita por Paulo, que escreveu João, que escreveu o Apocalipse. E aí João escreveu essa carta para várias igrejas, escreveu várias cartas. E aí tinha uma igreja de cristãos na cidade de Laodiceia, que é onde você falou que tinha tudo isso. Então, essa carta era para os cristãos de Laodiceia. Agora, se era para os cristãos de Laodiceia, que eu acho que é um tempão, por que a gente está lendo ela agora? Pelo motivo mais óbvio. Há um ditado popular que diz, se a carapuça servir... Você que está assistindo em casa e a gente aqui, será que a carapuça não serve para a gente? Será que a gente não está mais vivendo uma vida morna? Não há aquela vibração de ver Cristo voltar, de se envolver na missão, de falar, de ser feliz pregando o Evangelho na certeza que isso é uma promessa que vai se cumprir daqui a alguns dias.
Veja, a Bíblia, se a gente for pensar assim, então foi escrito para aquele povo. A Bíblia inteira foi escrito para um povo daquela época específico. Mas a Bíblia é eterna. Então a Bíblia ela ultrapassa todos os tempos, todas as eras. E no período profético, se contarmos os anos até aqui, nós profeticamente somos a igreja de Laodiceia, devido às condições em que a igreja dos últimos tempos se encontra. Então, por isso que se aplica a Tanto cada é que um das de cartas nós. aí de João, essa é a última carta. Então Essa seria é a tipo, o última último carta. povo, a gente acredita O último que... período. O último período da história. Muito Eu não sei bem. se esse último período vai durar 10 anos, 100, 300, mas não sei se somos a última geração para ver Jesus voltar. Cremos e queremos que essa seja a última geração, mas a Bíblia ela ultrapassa o tempo. Ela não é ultrapassada, ela não, E outra, não é velha. Etienne, a linguagem da Bíblia, além de ser por períodos, ela também é específica. E pode passar o tempo e eu dizer assim, não, vai ser da próxima geração. Mas para mim, é essa geração. Porque se Cristo não voltar e eu morrer, antes de ver Cristo voltando, foi para a minha geração essa mensagem. Eu fui a última igreja, eu fui Laodiceia. Eu fui Laodiceia. Então eu posso estar vivendo momentos assim de muita fé, de muita alegria espiritual, mas eu posso estar vivendo de maneira falsa, dizendo que sou, mas não sou. E aí eu fico em cima do muro, fingindo uma coisa que na verdade não sou, em cima da linha. Fica um negócio estranho. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, já que a gente está usando o contexto bíblico. A mensagem aí é João que escreveu, mas é uma mensagem de Deus. Então Deus está falando para a igreja. Uma advertência. E aí, uma coisa que me chama a atenção é que fala assim, você não é frio e nem quente, você é morno. Eu preferia que você fosse frio ou quente. E eu fico pensando, do ponto de vista espiritual, eu imagino que o frio é a pessoa que está morta mesmo. E aí eu jogo para vocês. E para você aí de casa também, você pode interagir com a gente e falar por que é que Deus fala tão fortemente que ele preferia que os cristãos de Laodiceia, ou eu e você, a gente fosse frio, ou seja, morto mesmo, do que morninho, assim, tipo, um pé lá e um pé cá. Por que às vezes pode ser melhor estar totalmente fora do que nesse meio termo aí? Olha, eu acho que existe uma época que dá até vergonha, às vezes, de falar que você é cristão para as pessoas, é agora. E eu acho que Deus tem essa preocupação com o cristão, com os seus filhos de verdade. É chegar para o André e falar, André, o negócio é o seguinte, meu amigo, eu quero que você vá lá e você fale que você é cristão. Mas o problema é que eles precisam entender que você é cristão mesmo, André. Que você não é nem frio e nem quente, ou melhor, que você não é morno, que você é quente, que você é cristão. Então eu acho que Deus tem essa preocupação de dar um bom exemplo para os cristãos de verdade. Porque o que a gente está vendo aí, André, é uma sequência de pastores que chegam na televisão e falam uma coisa na TV e fazem outra atrás da TV. E nós não podemos ser assim. E o engraçado é que quando você, às vezes, fala de Jesus para alguém, as pessoas não acreditam em você. Sabe por quê? Por causa desses maus exemplos. Então, o grande Deus, o grande comandante, ele está falando para mim e para você hoje, André. Olha, você precisa ser quente. Eu não quero nem que você seja morno nem frio. Mas se for para escolher uma coisa, escolhe um lado então, porque senão você não aproveita nenhum dos lados. Entendeu? Porque às vezes André, as pessoas às vezes vão na igreja de manhã e à tarde vão para um restaurante ou vai uma balada à noite. Ou seja, às vezes fazem coisas escondidas. Isso é um cristão morno, é aquela coisa que o cara bate o cartão lá e depois está fazendo duas vezes ao mesmo tempo. Deus quer que a gente escolha uma vida para nós. E uma vida ao lado dele. Ele fala, seja quente, seja o exemplo, dê o exemplo onde você vai. É isso que ele quer, essa preocupação, dê o exemplo, viva o que você está pregando, viva. E talvez eu fico pensando nessa parte do frio, né, que é uma coisa mais afastada ainda, eu fico pensando assim, talvez quando a pessoa está totalmente fora, pelo menos ela vai se lascar tanto, vai estar tão no fundo da lama, que ela vai poder olhar e falar assim, peraí, eu preciso de salvação. Será que é alguma coisa assim ou estou errado, Pastor Bim, ou Etienne? Desculpa, pode falar. Pode falar, Etienne. Não, é que tem uma coisa aqui na minha mente que eu preciso falar. É o seguinte, Deus, você acha que Deus prefere que a gente seja frio? Claro que não. O sonho para a nossa vida, como você falou, é que sejamos quentes, cheios do Espírito Santo. Então, o que é ser quente? Para mim, ser quente é ser cheio do Espírito Santo. E ser frio é não ter a presença do Espírito Santo na vida de forma alguma. E o meio termo é o quê? Eu ser cheio de mim mesma. É a autossuficiência.
É essa característica de Laodiceia. O que Deus acabou de falar aqui? Você é morno, sabe por quê? Porque você acha que você está bem. Você acha que você não precisa, você não precisa de nada. Então você tem aparência de cristão, você usa saia comprida para ir na igreja, sei lá, faz um monte de coisa que a gente hoje determinou que ser cristão é usar isso ou aquilo. E você, eu conheço as tuas obras. É isso que Deus está dizendo. Eu sou o amém, o princípio e o fim. Você não existia quando eu já existia. Então, morno, para de ser morno, porque me dá nojo essa falsidade que você vive. Eu vejo Lúcifer em você. É dura essa palavra. Nossa, é fortíssima. É fortíssima, mas quando Deus olha para a gente e vê mornidão, Deus enxerga Lúcifer, que estava lá no céu, bonitinho, de anjo, mas com um coração extremamente orgulhoso, extremamente prepotente e achando que não dependia de Deus. Então, por isso que Deus abomina a mornidão, porque eu tenho absoluta certeza, ele enxerga Lúcifer na mornidão. E eu não quero ser como Lúcifer. Eu preciso ser quente. Agora eu quero mostrar para você que está em casa um vídeo que resume bem tudo isso aqui que a gente está falando. O título desse vídeo é o seguinte: Quem você serve? E andando em cima da linha. Presta atenção porque mostra um pouco a realidade de muitos cristãos. Mostra às vezes o que acontece comigo, eu que sou apresentador aqui do Código Aberto, e com você que está me assistindo em casa. Para refletir um pouquinho no que tem acontecido na sua vida, na sua relação com Deus, e quantas vezes você fica com um pé meio lá, meio cá, servindo a dois senhores. Presta atenção. There's this thing that we like to call the line. And I'm sure you know about the line. You ought to know about the line. The line is what separates his side over there from my side right here. And of course, right now you're over there on his side because you're at church, putting on your happy Jesus face, pretending everything is great. But the minute you walk out of here, you jump back over to my side. Because see, this is where like real life is, where real situations are being dealt with and taken care of, unlike fantasy land over there. This is where your real friends are, where your entertainment is, where the internet sites you like to go to are for relaxation. But of course, depending on who comes around you, you jump back over there. You keep jumping back and forth, trying to get the best of both worlds. You keep trying to walk the line, don't you? I've got news for you, though. It doesn't work so good. I mean, some of you are really good at doing it. You've been practicing for a very long time. But Jesus himself said you can't serve two masters. You either love one and hate the other, or, as it is with you, you're fully devoted to one and you despise the other. So let me ask you, church, if he owns that side of the line and I own this side of the line, who do you think owns the line you love to walk on so much? Psst, hey, Laura. Laura. Hi. Laura. Hey, come here. Laura, come here. Come on, don't be afraid. Just take a step over here. Laura, listen. Hey, sit. Okay, attitude. Laura, what's the problem? Are you afraid? Didn't think so. Come on. Come on. What, is he your babysitter or something? Come on, think for yourself.
So you got plenty of room. Nothing's going to happen to you. You can go back anytime. Just come on, try it. Come on. What's the harm? See? Why is he throwing a fit? You're fine, you're comfortable, you can do what you want now. Hey, listen, Laura, I got some stuff over. Okay, right. Wow, that looks really comfortable. Are you kind of bored over there? A little tired? Stay. Laura. Ow. Yeah. Listen, come on over here. You can have freedom. You can have choice. Listen, come on. Laura. Laura, don't wait. What are you doing? You know what? You're not going to be happy on that. Look, it's a trick. You know just come over this way. Listen, I'll be so far away. You know, you can have as much freedom as you want. You can go back anytime. Laura, come back over here with me. Look, we're supposed to walk together. Listen, just come this way. Laura, you can. No, listen. Just make a choice. Make a step over this direction. Laura, it's not a game. Laura, it's totally fine. Just come on this way. Look, don't you see where this is leading? Come on. Listen, I promise you can go back anytime you want. Laura, it'll be fine. You can just come back yourself. with me. Laura, come to my side. Laura, come over this way, please. Come back with me, Laura. Laura, come over here. It's so simple. Don't you wish they were smarter? Oh well. Go ahead. Keep thinking that you're safe. Keep trying to see how much you can get away with. Keep walking the line. You're doing a good job. Já deu para perceber que ficar com um pé no mundo e com um pé nas coisas de Deus é estar servindo 100% a Satanás. É o que a gente vê nesse vídeo e o que a gente vê aqui no que a gente está conversando. Agora, tem esperança para quem é de Laodiceia? Tem esperança para a gente? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí agora. Em Apocalipse, vá um pouquinho mais para frente, alguns versículos para frente. Em Apocalipse 3, daí nos versículos 18, 19 e 20. Quem encontrar pode ler. Apocalipse 3, 18, 19 e 20. Luca, pode ler para a gente? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha de sua nudez, o colírio para ungires os olhos, a fim de que o vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Até emociona o Luca o verso, porque é o seguinte: Jesus está à porta. Que porta é essa? É o seu coração. E ele bate. E aí que está o detalhe. O verso diz que Jesus bate, ele não arromba a porta. Ele não vai chegar forçando a entrada.
Se ele bate, ele pode ficar insistindo a vida inteira. Se você não quiser abrir, ele nunca vai entrar. Significa que no fim, independentemente do que Deus esteja disposto a fazer por você, a escolha tem que partir de você. É isso mais ou menos o que esse verso quer dizer? O gostoso aqui diz assim, se alguém ouvir a minha voz, não é uma voz de um estranho. A pessoa está lá dentro fazendo o que estiver fazendo, andando até na linha. Mas aí Cristo vem e fala com ele. E ele conhece a voz e sabe que é a voz do seu Deus. E quando ele ouve, ele tem a oportunidade de decidir se ele vai abrir ou se não. E no versículo 22 ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, a gente tem que parar e ouvir o que é que o Senhor está me dizendo. O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo me portar? Gigi, falou alguma coisa? Então esse reavivamento, na verdade, é um chamado, né? É Deus chamando, olha, igreja, desperta. Desperta que a coisa está feia. Eu queria só dar um exemplo bem prático do que é a igreja de Laodiceia e o que é a nossa vida. Já viram que às vezes quando a gente come feijão preto, fica, assim, desculpa o exemplo bem básico que eu vou dar, mas é Mas a gente começou com feijão e arroz, a gente vai pro feijão no final agora. Já que foi o feijão e arroz aí, que vocês deram o exemplo, você come um feijão preto e você tem um feijão preto no dente. E você não sabe, mas você acha que seu dente está limpo. E você está lá sorrindo para todo mundo, passou o dia inteiro no trabalho, sorrindo e tal. E Jesus é aquela pessoa que chega para você e fala assim, olha só, teu dente está sujo. Você tem que limpar. E Deus tem apresentado para nós o seguinte, filho, por favor, você está sujo. Você acha que não, você está sorrindo para todo mundo, mas você está na hora de limpar isso aí. E o que eu acho mais incrível, assim, falar esse negócio de comida, de estou à porta e bato, eu quero cear com você, é que Jesus é muito sensacional. Ele não quer entrar e ser um visitante do coração e ficar na sala lá de visita. Ele quer entrar e ceiar. Ele quer entrar e ir até a cozinha. Se relacionar. A mesa, se relacionar. Intimidade. É qualquer um que vai na cozinha da tua casa e abre a tua geladeira? Não é qualquer um. É aquele que tem autorização para isso, que conhece você muito bem. Quando vai um amigo na sua casa da sua esposa, né, Binho? Você fala, ô amigo, fica à vontade, abre a porta aí, pega o que você quiser. É isso que Jesus quer conosco. Laodiceia, acorda. Eu sei que eu falei uma palavra dura aqui para você, mas eu tenho o colírio. Eu tenho a escovinha para limpar aí a situação. Eu tenho novas vestes. Eu quero entrar e ficar com você na sua casa. Essa é a mensagem de Deus para nós. O nosso tempo aqui passa voando do momento da discussão, já acabou o nosso tempo, mas ainda não acabou o Código Aberto. Pastor Binho ainda tem uma mensagem para você, mas já deu para ficar claro que Jesus está batendo na porta porque Ele quer entrar no seu coração e mais, como disse Etienne, Ele quer abrir a porta do refrigerador da sua casa porque Ele quer ser íntimo de você. Ele não quer ter que ficar pedindo por favor. Ele quer que você abra a porta o tempo todo para Ele, para que Ele viva em você em cada decisão. E agora, antes de acabar esse momento agora da discussão, a gente vai para o Código do Dia e eu quero também mostrar para você que está aí em casa o nosso estudo bíblico. Deixa eu encontrar ele aqui. Está aqui para você que está aí em casa, você quer saber um pouco mais sobre reavivamento e reforma, quer saber como se relacionar com Deus? O curso bíblico que está na minha mão você pode conseguir gratuitamente. É só acessar o nosso blog novotempo.com/código aberto e a gente vai enviar gratuitamente para sua casa. Vamos para o Código do Dia, então? Podemos ir para o Código do Dia? Luca, você está emocionado ainda hoje, né? Não tem nem palavras, você não vai conseguir nem processar ainda aqui o Código do Dia. Não, eu não vou processar mesmo. Muito bem, tá na sua tela o Código do Dia de hoje e é o seguinte, vamos lá, Etienne, é o teu primeiro Código do Dia, vamos ver se você acerta, hein? Da água para o vinho, esse é o caminho para quem quer ser diferente, para o cristão que não quer ser morno e sim quente. Essa palavra é vital. 13 letras, cedilha e tio. E aí, já descobriu, Geivson? Geivson está matutando ali. Está pensando. Você, se você já descobriu, tem alguma ideia de qual seja o nosso código, fala com a gente pelo Twitter, @Código Aberto NT, ou pelo Facebook, Código Aberto NT. A gente tem brindes aqui hoje, o nosso guia de estudos, o comentário de Ellen White e também um CD para você muito especial. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já.
Liga da Esperança da Novo Tempo está de volta aqui no Código Aberto e hoje o nosso tema foi reavivamento, nossa maior necessidade. Você acompanhou com a gente aqui toda a nossa discussão, descobriu que Jesus está batendo na porta do seu coração para que você mude a sua forma de viver e agora a gente tem o código do dia, a revelação. Flávia que parece que já estava matutando, sabe qual é o código? Última chance de você acertar, hein? Tá na tela para você o nosso código do dia, que é o seguinte: da água pro vinho, esse é o caminho. Para quem quer ser diferente, para o cristão que não quer ser morno e sim quente. Essa palavra é vital. 13 letras, cedilha e tio. E aí, já descobriu? Fala no Twitter, @CódigoAbertoNT, no Facebook. E aí, tá falando? Acabou o seu tempo, porque agora a gente já vai revelar a resposta. Foi difícil, Etienne, esse seu primeiro código do dia? Eu não acertei. Não acertou, eu não sou boa dessas não tem coisas. ideia. Muito bem, eu acho que a Flávia já sabe. A Joyce, que na última temporada era a nossa decifradora oficial de códigos, deixou a força loira do cabelo para a Flávia. E Flávia já sabe a resposta, não sabe, Flávia? Eu acho que foi, porque foi a primeira vez que eu achei fácil. A primeira vez, eu achei nunca muito acertei difícil. uma. Bem, é transformação. Transformação, se você que está aí em casa respondeu transformação, está certíssimo, está concorrendo aos nossos... Conversão, mas não pensei assim. Olha, o Etienne pensou que era outra coisa. Os nossos brindes você está concorrendo agora, então é o nosso guia de estudos, você está concorrendo ao comentário de Ellen White, também do nosso guia, e o CD do Felipe Carvalho. E agora, então, o Twitter do Código Aberto, o perfil vai sortear entre aqueles que acertaram. Pastor Binho, mensagem final é com você. Esses dias alguém chegou lá em casa e bateu na porta, só que eu estava do outro lado e não conseguia ouvir. Eu não conseguia ouvir nem a voz, nem a campainha, nem as palmas. Eu não conseguia ouvir. O texto da Bíblia que nós discutimos hoje está dizendo que a gente pode ouvir. O programa de hoje ele foi assim, recheado de emoções, porque a gente entende e pela Bíblia deixa claro que a gente pode ouvir a voz de Jesus. A pergunta que a gente tem que responder ao longo desse trimestre, ao longo da nossa vida, todos os dias é: quanto tempo ainda eu vou deixar Jesus do lado de fora, batendo, me chamando com todo o amor do mundo, e eu vou permanecer com a porta fechada? O convite nosso, da Liga, é que a gente abra a porta, deixe Jesus entrar, abrir a nossa geladeira, saber da nossa vida, porque Ele já sabe, a gente não precisa esconder, e permitir que Ele faça a transformação necessária na minha e na sua vida. Abra a porta do seu coração. É isso não que a gente está pedindo, é Jesus que está pedindo para você hoje. Abra a porta e deixa Ele entrar. O primeiro programa dessa nova temporada fica por aqui. Mas durante toda essa temporada a gente vai falar mais sobre como você pode abrir a porta do seu coração e coisas que você pode fazer para que Jesus seja cada vez mais íntimo na sua vida. Um abraço para você e até a semana que vem. Vai a paz. O orgulho logo vem separar. Alguém feriu alguém com a palavra, um olhar, a frieza ou silêncio do eu. Dói demais, como vai cicatrizar, curar e ter perdão, se Jesus não estiver nos corações? Abre a porta, chama Ele para entrar, que o milagre está chegando pra te mudar. Vai a paz. O orgulho logo vem separar. Alguém feriu alguém, oh, com a palavra, um olhar, a frieza
tristeza ou silêncio doeu, dói demais. Como vai cicatrizar, curar e ter perdão se Jesus não estiver nos corações? Abre a porta, chama Ele para entrar, que o milagre está chegando pra te mudar. Abre a porta, chama Ele para entrar, que o milagre está chegando e vai te mudar. Só é possível com Ele, por Ele ser bom, ser luz. Quem tem a moça com Ele, Ele, Jesus, quer te transformar. Chama Ele para entrar, que o milagre está chegando pra te mudar. Paparapaia, 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 paparapaia. Abre a porta, chama Ele para entrar, que o milagre está chegando pra te mudar. Vem, venha, Pai.